Tô certo, vim mais para cá. Aí. Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos à nossa casa, nessa nossa 24ª Semana Espírita, em que tratamos da mediunidade com Jesus e Kardec. Né? Inicia os trabalhos, vou chamar o Marco para a prece inicial e chamar o Emerson. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emerson. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje, diferente, né? Hoje, a gente sempre na quinta-feira, a gente fala sobre parábolas. E hoje nós temos um grande amigo da casa, o Emerson, para falar para a gente. Com grande alegria que a gente o recebe. E nós sempre, na quinta-feira, a gente lê uma mensagenzinha antes de começar os trabalhos, ou do Espera Servindo, ou então do Mais Perto, do Chico. E hoje de manhã, eu fazendo uma meditação, veio uma mensagem que eu acho que vale a pena a gente lê-la e meditar. Fala um pouco de mediunidade. Fala dessa bênção que é a mediunidade, que nos trouxe tanta informação e que nos acalma o coração por sabermos por ela que a vida não se termina, não acaba com a morte, que a morte não existe. Essa mensagem é do Emmanuel, que é Além da Terra. Eu vou pegar só um trecho dela, porque ela é longa, mas é um trecho muito importante para nós. Então, a gente pede então para que Jesus nos abençoe, nos envolva nessa noite de quinta-feira, uma semana tão especial para nós, que nós comemoramos a vinda de Allan Kardec, comemoramos também Francisco de Assis, tantos espíritos iluminados que nos vieram e coordenam todo o trabalho do espiritismo aqui no Brasil e no mundo. Agradecemos demais a Deus essa oportunidade de estarmos hoje reunidos nessa casa tão abençoada que nos acolhe, nos acolheu e nos instrui tanto para que nós possamos seguir a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Nos diz Emmanuel, a morte é o retrato da vida. A verdade revelará na chapa da memória as imagens que estiveres criando, sustentando e movimentando no campo da existência. Se desejas ventura e tranquilidade além das fronteiras da cinza, semeia enquanto é tempo a luz e a sabedoria que pretendes recolher nas sendas da ascensão maior. Hoje, plantação segundo a nossa vontade. Amanhã, seara conforme a lei. Se agora cultivamos a sombra, de certo encontraremos depois a resposta das trevas. Se, porém, semeamos o amor e a simpatia onde nos encontramos, indiscutivelmente mais tarde penetraremos ditosos nos domínios da luz. A mensagem que se chama Além da Terra. Semeemos o bem, ou temos nas nossas casas, levando essa luz que nós buscamos aqui no centro, para que a gente possa trazer a paz que nós buscamos tanto. Por favor, meu amigo. Obrigado. Boa noite, gente. Vocês já me conhecem, ou uma parte me conhece, eu sou de uma casa espírita que é o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com crianças e adultos especiais com paralisia cerebral. Algumas pessoas daqui já conhecem a nossa casa. Vocês estão convidados a nos visitar. A visita é marcada comigo mesmo e não é difícil me achar. Tem gente aqui que tem meu telefone até no umbral, né, meu filho? Então é fácil me localizar. Então, se a gente pegar um pedacinho da mensagem, vocês viram a mensagem que foi feita na introdução, quando Emmanuel coloca que a morte é o retrato da vida, eu vou pegar uma fala de Aparício Torelli. Não sei se vocês já ouviram falar em Aparício Torelli? Já ouviram falar num barão que se chama Barão de Itararé? Barão de Itararé conhece, né? Mas o nome dele é Aparício. O Aparício Torelli, ele nasceu em 1895 e ele foi um dos grandes críticos
da política brasileira. Crítico e humorista. Ele fazia humor com a política. Vocês já encontraram uma frase que foi ele montou um jornal no Rio de Janeiro, e aí o jornal durou 10 dias, ele e o sócio. E ele fez uma crítica no Almirante, na época da Marinha, e logo depois da crítica, desceram o pau nele. E aí ele pegou e, como ele fazia crítica, inclusive quando ele apanhava, ele fechou o jornal e no escritório ele colocou uma placa assim, no escritório, entre sem bater. Você já deve ter visto essa placa em escritórios, ninguém sabe de onde que é a placa. A origem é de Aparício Torelli, o barão de Itararé. Tá? Porque ele queria dizer assim, entre sem bater nele. Né? Porque ele não queria ficar apanhando. Então ele fechou o jornal, vai continuar trabalhando, mas entre sem bater. E ele tem uma frase que ele diz assim, o que se leva desta vida é a vida que se leva. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Tem muita gente esperando o que vai encontrar do lado de lá. Não, mas quando eu chegar, que quando chegar, meu filho, pensa o que você está fazendo aqui, para quando sair, a diferença não é tão grande assim. Como diz o irmão José, a gente simplesmente muda de moradia. A gente sai daqui e vai para a vizinhança, porque o plano espiritual é a nossa vizinhança. Tá certo? Então, imaginem vocês, quando o Emmanuel coloca para a gente que a morte é o retrato da vida, o que se leva desta vida é a vida que se leva. Mas, imaginem que algumas pessoas disseram para mim assim, ô Emerson, foi você que escolheu o tema mediunidade e disciplina? Eu falei, não, foi passado para eu falar desse tema. Não, Emerson, eu não acredito. Mas caiu para você falar de mediunidade e disciplina? Isso é muita coincidência. Eu falei assim, mas foi, não me perguntaram, só falaram assim, Emerson, você pode vir, o tema é esse, pronto. Acharam uma coincidência cair justamente para mim. Podia ter caído tantos outros temas, mas eu que tinha que falar de disciplina, não sei se houve um complô. Complô, tá certo. Então, imaginem, no livro Médiuns, de João Nunes Maia, o Espírito de Miramês, tem um capítulo, ele trabalha só as posturas dos médiuns, mas tem um capítulo que se chama Disciplina Mediúnica. E ele utiliza um versículo de Paulo, quando escreve aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 11, quando ele coloca para nós que a disciplina, no primeiro momento, não parece trazer alegria, antes tristeza. Mas, com o tempo, a chegada dos frutos fará com que a gente alimente o sentimento de justiça. Então, no primeiro momento, disciplina não traz para a gente alegria, antes tristeza. Porque se nós pensarmos, vamos pensar na nossa rotina, no dia a dia, disciplina incomoda ou não incomoda? Incomoda. Disciplina com horário, disciplina com alimento, disciplina na saída, disciplina nos contatos, disciplina no diálogo, disciplina nos pensamentos. Mas que coisa! A gente gosta tanto de fazer aquele monte de trem errado, tem que começar a ficar preocupado em fazer certo. Então a disciplina passa a ser um incômodo. Mas no primeiro momento, e é isso que Paulo disse para nós, no primeiro momento, tristeza. Depois a gente vai vendo os frutos. Aí a gente vai ver o mecanismo de justiça acontecendo nas nossas relações. Então a disciplina, ela é algo extremamente saudável. Disciplina, do latim, a palavra é igualzinho a gente escreve no português. Copiamos direitinho do latim, disciplina, construção de regras, construção de normas, de conformidade com os grupos onde a gente está inserido. Disciplina, construção de regras e normas. Dentro da nossa casa, cada um constrói a sua disciplina, dentro de casa. Num conceito social, cada sociedade tem a sua disciplina. Embora dentro de casa nós temos padrões. Quem já teve a chance de ler o livro do psiquiatra Issamitiba, Disciplina,
o limite na medida certa, ele vai falar sobre a relação pais e filhos. E ele vai falar no âmbito geral como que nós devemos construir essa relação saudável para que tenhamos filhos saudáveis diante de uma sociedade que vai exigir. Numa disciplina ampla, ela vai exigir que isso seja cumprido. Então, se nós não tivermos disciplina no nosso movimento, como que nós vamos exemplificar para os nossos filhos que estarão saltando para os muros, para além dos muros da nossa casa, o mundo social? Então, a disciplina nos incomoda. Mas os nossos filhos estão vendo. E à medida que eles estão nos assistindo, é importante que a gente se envolva com o movimento de disciplina. Ou seja, com normas, com regras, com conceitos pessoais, conceitos familiares, conceitos sociais. Tudo é disciplina. Mas o próprio livro dos médiuns, Miramês, diz assim: os médiuns, quando são convidados para as tarefas, eles ficam numa alegria só, em estar sendo convidado para esta ou aquela atividade. Entretanto, quando começam a colocar o movimento necessário da disciplina, começa também, no mesmo instante, o recuo das atividades das quais eles assumiram. Olha, se é necessário ter disciplina, já começa a recuar. Se é necessário ter disciplina com horário, mas tem que ter horário para evangelização? Não dá para ser a hora que a gente chega, não? Não. Mas tem que ter horário para reunião? Tem. Mas eu achei que a hora que chegasse a gente começa a conversar. Não funciona assim. Construção da disciplina. Essa construção no âmbito geral, ela funciona no mundo social, mas ela tem que começar dentro da nossa casa. Exemplo. Eu estava conversando com um empresário de uma empresa de tecidos no Espírito Santo. E a empresa dele tem 40 funcionários no chão de fábrica. Ele tem uma passarela que é um U no galpão. É um U. Começa aqui, vai fazendo U. Ele falou que o funcionário mais bem pago que ele tem dentro da empresa, desse grupo dos operários, é o funcionário que fica na passarela. Esse funcionário faz caminhada o dia inteirinho. Ele começa lá e vai caminhando para a passarela, vendo todo mundo trabalhar, e vem para cá. Quando chega aqui, ele volta. E ele volta. O dia inteiro ele caminha vendo os funcionários. E aí, no chão de fábrica, não pode descer com blusa de manga comprida, relógio de pulso e celular. E aí eu falei com ele assim, mas e se tiver, Emerson, todo mundo que chega aqui entra, assina um contrato, mas as maiores dificuldades que eu tenho são os menores aprendizes. Eu falei, por quê? Ele falou, o menor aprendiz não gosta de seguir regra. Eles querem passar por cima das disciplinas que a gente constrói na empresa. Cada um recebe um armário. Quando ele chega, ele tem que tirar a blusa de frio e colocar no armário, pega o guarda-pó, tira o relógio de pulso e guarda o celular. Na hora do almoço, pega o celular e na hora de ir embora, à noite, pega o celular e vai embora. Eu falei assim, e se estiver fazendo frio? Ele falou assim, eu tenho climatizador. 25 graus. Se lá fora tiver 15 graus, no galpão, 25. Se lá fora tiver 38, no galpão, 25 graus. E aí eu perguntei, por que não a blusa de frio? Ele falou assim, porque a manga pode agarrar na máquina. E aí eu falei, se o relógio? Ele falou assim, o relógio de pulso com o jovem a gente não preocupa. Porque se você quiser saber a idade da pessoa, basta olhar se ela usa relógio de pulso. Porque os jovens não usam relógio de pulso. Eu falei, e o celular? O celular é o pior problema que eu tenho. Porque eles assinam um contrato em negrito, não pode descer com blusa de frio, relógio de pulso e celular. Eu falei, mas o relógio você tem lá. Emerson, eu tenho um relógio no galpão que de qualquer posição a pessoa olha o relógio. Qualquer posição que ele estiver. E o celular? Ele não pode atender celular com máquina funcionando. Ele não pode atender. Então, eu tenho um funcionário que ele só fica rodando.
E o menor aprendiz não completa 3 meses. Por quê? Quando o celular... Alguém desce com o celular, porque são os chamados os espertos. Quando o celular toca, ele faz assim um movimento. Você sabe que é movimento estranho? Seu celular toca, você... Aqui, todo mundo passou pela escola? Todo mundo colou? Não, claro que não. Já deram cola? Ah, claro que sim. Ah, eu sabia. Trabalhar com grupo angelical é bacana, né? Só dá cola, mas não cola. Aqui, está todo mundo de cabeça baixa. O professor está lá na frente olhando. Todo mundo de cabeça baixa. Quando um aluno levanta a cabeça, a gente só descobre isso quando a gente é professor. Quando o aluno levanta a cabeça, ele levanta a cabeça para quê, gente? Para ver aonde está o professor. Aí ele faz assim. Como se o teto tivesse ali materializado a resposta da pergunta que ele não sabe. Ele está querendo ver aonde está o professor para ele olhar na prova, puxar a cola, abrir um livro. Ele está fazendo qualquer coisa. O professor que sabe que ele fez um movimento diferente, todo mundo de cabeça baixa, aquele que fez assim, o professor já sabe. Ali tem. O professor vai dando uma volta, dá uma volta, e aí sai do campo visual do aluno, daí a pouco ele pega a prova, ou pega o aluno, pega o livro. Está claro isso? No chão de fábrica, tocou o celular, a pessoa está lá mexendo na máquina, puxando o tecido. Movimentos o tempo todo, movimentos repetitivos. Na hora que a pessoa fez isso aqui, o funcionário que está rodando a passarela, ele desce, vai na máquina, desliga, 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 e fala com a pessoa assim, seu celular tocou, você está com o celular no bolso. E aí ele, esqueci, é mesmo. Ele chega e fala para o funcionário, pode passar no departamento pessoal, você está demitido. Aí eu falei com ele assim, você não dá chance? Ele falou, Emerson, eu sou empresário, o Brasil não dá chance. A pessoa tem que vir educada do lar. Eu não tenho a função de educar filho de ninguém. Então, o menor aprendiz, eles vêm querendo passar por cima de regras. Eles não cumprem regras. Se eu não cumprir a regra, se eu não cumprir, na hora que esse menino perdeu um dedo numa máquina, eu tenho que indenizá-lo. Porque eu dei chance. E aí eu fiquei pensando na questão da disciplina. Imagine que disciplina vem de onde? Do lar. Se nós, enquanto pais, passamos por cima de regras, como que a gente vai lidar com os nossos filhos? Se a gente, enquanto pais, enquanto espíritas, passamos por cima de regras, como vamos lidar com as atividades dentro da casa espírita, principalmente as atividades mediúnicas? Como vamos lidar? No papel de médiums, volta para dentro de casa e traz para o lado de cá. Se a gente dentro de casa, na nossa verbalização, ela é rica de palavras agressivas, de baixo calão, de agressão à moral, como que eu vou ter controle quando um determinado espírito se aproximar de mim, neste padrão vibratório que eu caminho, a hora que ele começar a bater na mesa, der soco na mesa e soltar palavrões, como que eu vou controlar se eu não me disciplino? Como que eu vou dar conta? Ô Emerson, mas a pessoa para desenvolver a mediunidade tem que sentar na mesa? Óbvio que não. Estamos aqui fazendo o quê? Desenvolvendo a mediunidade. Estudando, lendo, refletindo, concordando, discordando, pegando referência, anotando, depois vai lá e relê se aquilo se confirma. Claro que não tem que sentar numa mesa. O tempo todo de reeducação é processo de mediunidade, que a gente está trabalhando. Mas se a pessoa tem uma dificuldade, nós, os leigos, a pessoa está lá com a dificuldade em casa, você chega e fala assim, mas também sabe o que acontece? Você tem que desenvolver a sua mediunidade. E aí a pessoa está lá, separa do marido, tá vendo? Você não desenvolveu a sua mediunidade. Perdeu o emprego, aí você tem que desenvolver a sua mediunidade. Gente, não tem nada a ver. Ainda pega o leigo e coloca numa mesa.
Ele não tem disciplina, não tem instrução, não tem conhecimento, não tem leitura, não tem aprofundamento, não tem dúvidas, porque quem não estuda não tem dúvida. Tem dúvida de quê? Então, vocês imaginem, Kardec coloca para nós, aliás, Divaldo Franco, trazendo uma observação de Kardec, ele coloca para nós que, primeiro, a pessoa que tem predisposição à mediunidade aflorada, primeiro, essa pessoa precisa ser trazida para o espiritualismo, depois para o espiritismo, depois para a tarefa mediúnica. Primeiro o espiritualismo, ou seja, ela tem que crer em Deus, ela tem que crer em espiritualidade, não necessariamente ser espírita, ela tem que apresentar alguma abertura. Depois disso, ela vai ser trazida para o conhecimento que a doutrina vastíssimo traz para nós. Para depois a gente convidá-la, caso ela tenha manifestações afloradas, convidá-la para um trabalho mais envolvente com a prática mediúnica. Agora, se ela não tiver disciplina nenhuma, como que ela vai dar conta, então, da manifestação do desencarnado? Tem médiuns que agridem, que xingam, que se alteram, mas porque no dia a dia deles é provável que eles também estejam trazendo as mesmas dificuldades de descontrole ou oscilação de humor. E aí, na hora que a entidade que também está em desequilíbrio se aproxima dele, ele passa a repetir o desequilíbrio que a entidade está trazendo, mas que entrou em sintonia com ele. Tá claro? Se ele for disciplinado, ficou fácil. Que na hora que a entidade vier para manifestar e agredir e xingar, ele vai controlar. Mas por que ele vai controlar? Porque ele não incorpora, a entidade não entra no corpo dele. A entidade simplesmente se aproxima dele. Se aproxima. Está claro isso? Até aí tem dúvida? Você tem um pincel aí, meu filho? Se você tiver um pincel que escreve, vai ser melhor. Até aí está tranquilo? Ok. Vocês imaginem que, se nós estamos colocando o tempo todo sobre a importância de nos disciplinarmos, obrigado. Atenção para esse desenho para a gente ver como que funciona. Vocês estão vendo... Sem microfone, me escuta lá? Não. Lá? Não? Então não vou falar nada. Vocês estão vendo esse desenho aqui? Quem está lá atrás está vendo? Não? Onde já se viu vocês não terem boa visão? Vocês são médiums, não? Ah, a luz está atrapalhando. Realmente, o grupo não pode ser muito evoluído, não, porque a luz atrapalha. Deu para ver? Deu? Aqui, o que é isso aqui? Hã? Não é um radinho de pilha? Ô, gente, vocês são da minha geração, não precisa ter vergonha, não. Isso aqui é um radinho de pilha. Tá claro? E isso aqui? Antenas. Antenas. Você vai sintonizar com música clássica, você mexe aqui. Você vai sintonizar rádio polícia, mexe no seu radinho. Você vai sintonizar futebol, mexe no seu radinho. Você vai mexer, na hora que vem política, desliga o seu radinho. Não é assim que a gente faz? Ok, aqui é a nossa antena e a gente vai sintonizar com a faixa que a gente deseja.
Agora, o plano espiritual, ele envia para nós pensamentos positivos ou negativos? Tudo. Ele envia tudo. Imagine, então, que aqui agora não são simples antenas. Aqui é o plano espiritual e aqui não é um rádio. Aqui é você. E aqui não é antena. Aqui é a sua mente. Você sintoniza na faixa que você desejar. Na faixa que desejar. A gente pode sintonizar com agressões, com mentiras, com corrupção, com ciúme, com posse, com raiva. Nós podemos sintonizar com o que a gente quiser. A gente pode se sintonizar com a solidariedade. A gente pode se sintonizar com a fraternidade. A gente pode se sintonizar com as leituras. A gente pode sintonizar com as reflexões daquilo que a gente leu na página da manhã. A gente sintoniza com o que a gente quiser. Por quê? Porque depende da nossa mente. Ora, se depende da nossa mente, eu volto na questão da disciplina mediúnica. Lá no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 14, Jeremias faz uma questão para nós. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Veja, Jeremias antes de Jesus, séculos antes de Jesus. Da época de Jeremias até agora, a pergunta está caindo sobre nós. Até quando hospedaremos conosco os maus pensamentos? Até quando nós vamos fazer esse movimento? Se o movimento é de disciplina. Eu tenho condições de mudar isso? Eu tenho condições. Consigo mudar no estalar de dedos? É claro que não. Para isso exige esforço. Se esforço me pede disciplina, num primeiro momento vai me trazer tristeza, porque eu não estou querendo ser disciplinado, depois eu vou ver o bem que isso me faz. São os frutos da justiça, como nos relata Paulo. Mais do que isso. No livro dos médiuns, na primeira pergunta do item 221, Kardec pergunta para os espíritos se a mediunidade ela é uma questão patológica ou se é algo anormal. E aí os espíritos respondem para ele, patológica não, mas anormal sim, algumas vezes. Anormal sim, algumas vezes, foge da normalidade. Por quê? Veja, quando ela é aflorada, quando ela está deseducada, quando ela é afrontosa, quando ela é agressiva no ambiente social, ela está fugindo da normalidade. Quando ela está educada, quando a gente está aqui, está pensando, está refletindo, ela não está fugindo da normalidade. Ah, mas ela pode ser patológica? Pode. Ela pode ser patológica. Não naquele quadro que ele coloca ali, é quem não trabalha com o fator mediúnico. Quem a recebe para trabalhar e não utiliza. Não utiliza. Aí ela pode adoecer. Mas, no geral, relata para nós Hamed no livro A Imensidão dos Sentidos, a imensidão dos sentidos só trabalha livro dos médiuns. Só trabalha livro dos médiuns. No capítulo Ponte para a Sanidade, ele coloca que a mediunidade é a ponte para o equilíbrio. A mediunidade é a ponte para conquistarmos a sanidade. Mediunidade, ou seja, essa faculdade que nos coloca como intermediários entre o plano dos espíritos e o plano físico. Todos nós temos? Todos nós temos. Mas como que ela pode adoecer uma criatura? Se a criatura não souber usar daquele dom em seu favor. Mas vamos pegar um exemplo. No capítulo 18 de Mateus, no versículo 3, tem uma passagem: qualquer um que escandalizar um destes pequeninos, melhor se lhe fora amarrar uma mó
de azenha no pescoço e jogá-lo ao mar para ele se submergir. A fala é, para que ele venha se submergir nas profundezas do mar. Qualquer um que escandalizar um destes pequeninos, e ele diz mais, um destes pequeninos que crê em mim, melhor se lhe fora amarrar no pescoço uma mó de azenha para ele se submergir nas profundezas do mar. Num primeiro momento, esse versículo, a gente parece não entender, e gente, é melhor então a pessoa se suicidar? Não é essa a interpretação. O que é a mó de azenha? Quem lembra? Quem sabe? O que é mó de azenha? Uma pedra. Para quê? Para moer grãos. Antigamente usavam a mó de azenha, o asno, ele ficava rodando ali para moer o grão, e ele ficava nesse movimento o tempo todo. É uma pedra extremamente pesada. Olha o que o Cristo coloca. Aquele que maltratar um destes pequeninos que creem em mim, não é pequeninos criança, pequeninos na simplicidade, pequeninos no entendimento, pequeninos que estão se iniciando, pequeninos que estão dando as pequenas aberturas para o conhecimento, aqueles que maltratar, aqueles que ironizar, aqueles que atrapalhar, aqueles que impedir um destes pequeninos, melhor se lhe for amarrar uma mó de azenha no pescoço, não é em qualquer lugar. Eu sei que vocês podem estar pensando, mas se amarrar no braço, na perna e jogar no mar, ele não sai dali, não. Mas Jesus colocou no pescoço. E aí vem a questão da mediunidade. Por que no pescoço? Porque ali tem uma interrupção da relação cabeça e coração. E isso o Honório Abreu vai colocar para a gente no livro Luz Imperecível. Essa interrupção da relação cabeça e coração vai fazer com que a pessoa pare para pensar como que ela agrediu aqueles que não concebem o Cristo. Como que ela agrediu mentalmente, como que ela agrediu emocionalmente aqueles que não concebem o Cristo. Então, essa mó de azenha vai fazer uma interrupção e ela vai ser lançada na profundeza do mar. O que é o mar? Reencarnação. E aí, então, quando a gente vê o médium que tem a mediunidade muito aflorada, não é nenhum estado de santidade. Ô, gente, mas fulano tem 3 faculdades mediúnicas afloradas, a gente acha que ele é quase um santo. Aquele ali está pior ainda. Ai dele se não usar aquilo ali em favor dele, em favor de terceiros. Ai dele. Está claro? Não é nada, tem nada a ver com melhoria espiritual, muito pelo contrário, o compromisso está mais grave ainda. E tem gente que ainda fala assim, depois que descobre tudo isso, ainda fala assim, não, mas eu já descobri, mas na outra encarnação é que eu vou trabalhar essa situação. Mas é nessa que a gente tem condições, é nessa que a gente tem estudo, é nessa que está sendo oferecido o trabalho, nessa que nós temos um grupo fraterno, é nesta. Na outra, eu não sei se as condições serão as mesmas. Então, já que eu recebo a faculdade de forma efetiva, de forma avassaladora, com a mó amarrada no pescoço, onde eu tenho que racionalizar aquilo que eu preciso fazer e sentir o bem-estar que eu tenho que proporcionar, é melhor que eu reencarne e comece a trabalhar em favor do próximo. Está claro? E todas as faculdades, todos nós temos um compromisso. Qual a faculdade mais simples que existe? Mais simples. Vocês têm até 9 horas para responder. Já vi que vocês gostam de pensar. Pode pensar. Qual a faculdade mais simples que existe? A intuição. E essa é a faculdade por excelência. Conforme coloca para nós Calderaro no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, que se chama Mediunidade, ele vai falar da pureza da intuição, da plenitude da intuição e como que a espiritualidade nos utiliza no movimento intuitivo. Como que nos utiliza? E são coisas simples do dia a dia nosso, tudo tem a ver com a intuição. Vou pegar um exemplo.
Há alguns anos atrás, eu estava para comprar um carro, eu ia comprar um carro usado, e aí na hora que eu estava no meu trabalho, eu ia no almoço, no horário de almoço, eu estaria indo na agência, que eu já tinha feito o contato, para comprar este carro que eu tinha visto na feira no domingo. E aí, na hora que eu estava, no horário de almoço, eu fiz uma prece e pedi a Deus, eu estava com um carro emprestado, e eu pedi a Deus que me intua, que não me deixe. Eu falei com Deus assim: o Senhor me conhece, o Senhor sabe que carro para mim é carro também para a instituição. A gente carrega mantimento, carrega fralda, carrega criança, leva menino para a UPA, leva menino para posto de saúde. Senhor, não me deixe, se não for para eu fazer o negócio, não me deixe fazer esse negócio, que eu não entendo nada de carro, eu só sei trocar pneu, eu não sei mais nada. Então não me deixe fazer um negócio que eu não entendo. Fiz a minha prece, saí do meu trabalho e fui lá. Fui lá na agência, conversei. Quando eu peguei o contrato para ler, alguém que trabalha ali na empresa estava manobrando o carro que eu estava com ele. E ao manobrar, ele esbarrou, era um para-choque de plástico, ele esbarrou na pilastra e fez um barulho. Não teve nada no carro, mas quando fez o barulho, eu escutei falar comigo: eis o sinal que você pediu. E aí o dono da agência chegou e falou assim: não foi nada não, pode ficar tranquilo, a gente resolve isso daqui a pouquinho, pode assinar o contrato. E eu continuei a ler, mas a informação ficou na minha cabeça. Ô, gente, o que eu pedi a Deus antes de sair do meu trabalho? O que eu pedi? Se não for para eu fazer o negócio, me dê um sinal. Eu falei essa frase. Eu escutei me responder: eis o sinal que você pediu. O que eu fiz? Comprei o carro. Adiantou a espiritualidade falar comigo? Não adiantou nada. Nada. Ô, gente, eu comprei o carro. Esse carro, deixa eu contar para vocês uma coisa. Olha, eu tive muito carro velho na minha vida, mas esse foi o pior. Eu saí, quando eu não tinha carro, eu morava no Serrano. Hoje eu moro perto do Abrigo, eu moro a 5 quarteirões do Abrigo. Mas eu morava no Serrano. Os meus primeiros 9 anos de casado, eu morei no Serrano, e o Abrigo na Pampulha. Eu levantava 3 horas da manhã, pegava o ônibus 3h30 do Serrano até a Avenida Paraná, no centro. 4h15, 4h20, passava o ônibus que ia para o bairro Santa Mônica, e aí eu pegava o ônibus Santa Mônica, quando dava 10 para 5, 5 para 5, eu estava entrando no Abrigo. Todos os dias. Eu levantava 3 horas, pegava o ônibus que saía 3h30, chegava 4h10, 4h15, pegava outra, todos os dias. Como eu já estava, quando eu estava de carro, ficou ótimo. Por quê? Em vez de eu levantar às 3, melhorou. Eu comecei a levantar às 4, que aí eu ia de carro. Aí eu levantei 4 horas todo dia, e aí eu não precisava de passar pelo centro, eu ia pela Lagoa da Pampulha. Mas sabe o que é você estar na Lagoa da Pampulha 4h20, 4h40 da manhã, e aí apaga o painel, apaga o farol, vai diminuindo a velocidade, e ele apaga. E aí eu olhava no relógio, 4h40 da manhã, eu olhava, meu Senhor, oh, gente, tem hora que a gente está numa situação que você deseja passar até o obsessor, e ali nem o obsessor passa essa hora. E eu estava ali 4h40 da manhã, eu falei, meu Deus, porque se não posso com Deus, que venham da treva, mas não me deixa aqui. E aí eu peguei e falei, e agora, 4h40 da manhã, tinha acabado de passar do zoológico, não passa nada, ali não passa nada. E aí uma entidade falou assim, olhe para trás. Eu ainda sentado no carro, olhei para o retrovisor central e eu vi um carro vindo lá atrás, desci do meu, desci, força do hábito, tranquei o carro. Gente, não precisava, tá? Mas eu tranquei. Ninguém ia levar aquilo, tá claro? Mas eu tranquei. Quando eu parei, aí eu cheguei, a hora que o carro foi aproximando, eu vi, era um táxi. Dei sinal para o táxi, entrei, o motorista, ele falou assim, ué, eu não tenho o hábito de passar por aqui, não sei nem por que eu vim por aqui. E eu pensei, eu sei. Porque se eu pedir um obsessor, que venha Deus, mas se não puder, que venha o obsessor, mas que venha alguém. E ele me levou para o Abrigo e tal, depois eu fui resolver o problema do carro. Enfim, por que eu não escutei a informação que eu pedi? Eu pedi.
Que tem hora que a gente não sabe se estão falando na nossa cabeça ou se a gente está sendo intuído. Por que eu não escutei? Eu tenho duas respostas para vocês. Uma, eu não dei conta da disciplina. Gente, se nós estabelecemos o contato com eles, se a gente pede para eles nos orientarem, se a gente está aberto a receber a orientação, por que a gente não segue a orientação recebida? Primeira resposta. Segunda, eu me lembrei, e aí não foi bem uma lembrança, foi aquela força. Lembra daquele asno que estava... Eu vi a força do asno dentro de mim. Quando eu fui asno, há milhões de anos atrás, eu vi o asno. Você pede o Espírito te dá a resposta e o asno não escuta. E eu estava ali ainda amassando grão. Por que eu não atendi a espiritualidade? Então, imagine vocês o nosso problema com disciplina. Porque às vezes a gente pensa em disciplina assim, na alimentação, claro que a gente tem que ter disciplina na alimentação. Disciplina no palavreado, claro. Mas e as informações que a gente está recebendo todos os dias, invariavelmente, o dia inteiro? O dia inteiro. Hoje, a gente só erra porque é do nosso desejo. Emerson, mas tem um condicionamento. É verdade. Mas para além dos condicionamentos do passado que a gente tem, que a gente criou, para além dos condicionamentos, nós temos hoje uma energia, uma força de vontade, uma influenciação espiritual saudável que já não nos permite repetir enganos. Não nos permite. A gente pode até repetir. E lá no fundo a gente sabe, eu não deveria ter feito. E tem hora que a gente ainda faz promessa. Hoje eu conversei com uma amiga, ela falou que ela fez uma promessa, mas ela está se sentindo culpada porque ela descumpriu a promessa. Aí ela é espírita, ela é católica. Quando convida para trabalhar, ela é católica. Quando ela cansa da igreja, vai para a doutrina. Depois dela frequentar um tempo, começou a convidar, ela volta para a igreja. Então, ela ainda não se definiu, mas tem conhecimento dos dois lados. E aí, nesse momento católico dela, ela pegou e fez uma promessa. Ela fez a promessa, me contou a promessa, mas olha, 2 dias depois ela quebrou a promessa. 2 dias. A promessa dela de ficar 1 mês sem comer chocolate, que ela ama chocolate. 1 mês. Eu falei assim, filha... Depois que ela me falou por que ela quebrou a promessa, o desespero dela, eu falei assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu vou falar assim, rasgado com você. Para de fazer promessa para Deus. Para, Deus não está nem aí para a sua promessa. Veja bem, Deus deu ao ser humano a inteligência para ele criar o leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes e chocolate Nestlé. Em vez de você comer aquilo ali satisfatoriamente, eu vou fazer uma promessa para Deus, que eu vou ficar 1 mês sem comer, se Ele me der isso ou aquilo. Para, Deus está nem aí. Luta que você conquista se for do seu merecimento. E se não for do seu merecimento, você pode ficar a vida inteira sem comer choquito. A vida inteira. Problema seu. Deus fez a parte dele, que é dar ao homem a inteligência para ele usufruir. Não, eu vou ficar sem comer para ver se Deus me dá isso ou aquilo. Deus não vai dar nada. Deus vai dar nada, está nem aí para isso. Mas a nossa falta de disciplina faz com que a gente busque maneira fácil de conquistar as coisas. E uma forma de conquistar fácil é prometer para Deus. Mas é bom demais. Prometendo, a gente ainda faz errado. Prometendo, a gente ainda não consegue. Nós temos as nossas dificuldades. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Quando eu comecei a trabalhar em reunião mediúnica, eu estava com 16 anos e eu fui convidado por 2 pessoas. Eu estava envolvido com a União Espírita Mineira e mais um centro espírita que chama André Luiz, lá no Horto, no Instituto Agronômico. E o seu Leão, algumas pessoas mais velhas aqui, ô Fausto, não sei se você conheceu o Sobral e o seu Leão. Não, né? Pois é, mas... não, você já é jovem, eles até retornaram ao plano espiritual. Mas você está de saída, Fausto. Você está de saída. A gente vai olhando as pessoas, a gente sabe quem já está de saída, né, gente? Maria José, não lamente que daqui a pouco é você. Viu? Todo mundo vai tranquilo, mas eles já estão a caminho, né? Então, você imagina, eu fui convidado pelo Sobral, pelo seu Leão, a participar da reunião. Eu estava com 16 anos.
E uma das coisas que eles colocaram foi disciplina durante a reunião, principalmente no horário de chegada. E aí eu lembrei, eu tinha assistido uma palestra do Divaldo Franco, quando ele colocou, ele falou assim, lá na Mansão do Caminho, eu não sou o coordenador da nossa reunião mediúnica, eu sou o frequentador da reunião mediúnica. E se eu atrasar, a porta está fechada. Tanto que, numa das vezes, ele chegou em cima da hora, quando estava fechando a porta. E por que ele chegou em cima da hora? Ele costuma chegar sempre antes nos compromissos. Mas ele chegou em cima da hora porque ele estava passando mal. E ele estava no quarto lá, na Mansão do Caminho. Aí Joana de Ângeles chegou para ele e falou com ele assim, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, primeiro ele ficou indignado. Como é que pode a orientadora espiritual dele não saber que ele estava passando mal? Aí ele pegou e respondeu para ela, a senhora não sabe? Eu estou aqui 95% morto. E ela olhou para ele e falou assim, Divaldo, eu estou 100% morta. E nem por isso eu parei de trabalhar. Aí ele pegou e falou assim, mas eu estou com angina. Levanta, troca sua roupa e vai para a reunião que eu estou te esperando lá. Inclusive tem vários espíritos preparados para se manifestar através de você. E foi embora. E aí, na hora que ele chegou em cima da hora, estava fechando a porta. Aí ele falou assim, não basta eu falar, eu sou Divaldo Franco e vai abrir a porta para mim. Eu tenho que seguir as regras. Disciplina. E aí ele foi, não sentiu mal-estar nenhum, participou da reunião, se envolveu, os espíritos manifestaram. Depois da reunião, ele foi lá, conversando com o pessoal. Aí a Joana aparece e falou assim, Divaldo, o que você está fazendo aqui? Ela falou, mas a senhora não falou para eu vir aquele momento do trabalho, você está doente, volte para a cama e vai se recuperar. Ou seja, ele voltou para casa e foi fazer o repouso que a Joana pediu. Então, nem sendo Divaldo, ele não vai passar por cima de regras. Por que nós achamos que a gente tem que passar por cima de algumas regras? Então, quando eu fui convidado, eu ficava com essas informações. E uma outra que ficou claro para mim, quando eles, no estudo na mesa, nessa época ainda não tinha saído o livro Diretrizes de Segurança, que é um livro só de perguntas e respostas que Raul Teixeira responde e Divaldo Franco responde sobre mediunidade. Diretrizes de Segurança. A pergunta de número 3 foi perguntado para eles assim, qual é o objetivo da reunião mediúnica? Qual o objetivo da reunião mediúnica? E eles responderam, auxiliar os encarnados. Nós temos uma ideia que é para auxiliar desencarnado. Eu fico pensando, o que acontecia com os desencarnados quando não existia espiritismo? Estava esperando Kardec descer, trazer e a gente aprender? Não, gente. A espiritualidade tem 1000 maneiras de auxiliar. Mas a manifestação dos desencarnados na reunião mediúnica é para auxiliar os próprios encarnados, para que eles aprendam com o sofrimento, com a dor, com a experiência, com a vivência, com as dificuldades que estão encontrando do outro lado e possam se erguer na própria luta diária e ainda favorecer outros através dos informes, dos comentários, dos exemplos, do aprendizado. Então, o primeiro objetivo é auxiliar a gente, encarnados. Os desencarnados têm 1000 formas deles serem auxiliados. Em determinados momentos usam as nossas energias. Usam, não tem problema. O que é ótimo para o nosso aprendizado, mas eles não dependem da gente. É a gente que depende deles. Então, o movimento de disciplina mediúnica significa a gente dar conta de determinadas dificuldades que a gente tem. Pare para pensar em uma dificuldade que você tem. Pense em uma dificuldade que você tem. Pense. Pensaram? Me fale uma dificuldade que você tem. A de disciplina? Quem falou? Você é indisciplinada? É. Secou. Tem outro? Outra dificuldade. Quem tem?
Tá difícil, né? Vamos fazer assim, aqui, olha, pensa na dificuldade do seu marido ou da sua esposa, que aí fica fácil, aí vocês vão achar. Jesus não falou que a gente vê, né, o cisquinho no olho do outro? Então pensa na dificuldade, pensa, do meu marido, eu sei. Aí eu sei, conta. Ou da esposa, intolerância, isso. Outra, impaciência. Outra dificuldade. Ignorância, irritabilidade. Egoísmo, eu vou deixar para daqui a pouquinho o egoísmo. Intolerância. Outra. Vaidade, outra. Gula, outra. Irresponsabilidade, outra. Mais alguma dificuldade? Impulsividade. Mais. Inveja. Mais. Mentira é ciúme. Preguiça. Mentira é ou não? Mentira. Mais alguma? Vingança. Já tá bom, né? Esse grupo aqui está muito contaminado. Eu deixei um vício no campo moral para depois. Qual que foi? Mas eu preciso de outro vício, o orgulho. Então, veja, aí eu pergunto para vocês, o que nasce primeiro, o orgulho ou o egoísmo? O que vem primeiro, o orgulho ou o egoísmo? Anda junto? Mas alguém nasceu. O egoísmo, né? Exatamente, é o orgulho. Aqui, ó. O orgulho. Imagine essa árvore aqui. O orgulho representa a raiz de todas as nossas dificuldades. Quem coloca isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, o orgulho e a humildade, ele coloca para nós assim, o orgulho, duas traduções, orgulho, a fonte de todas as dificuldades. Outra tradução, o orgulho, a raiz de todas as dificuldades. A gente caminhando no próprio Evangelho, para o capítulo 11, no item 11, o egoísmo, ele coloca lá, filho do orgulho. Ora, se o orgulho é a raiz, o filho é o tronco. Todos os outros vícios se originam desses dois. Todos os outros vícios se originam. Então, imaginem vocês, nós falamos algumas dificuldades aqui, podemos citar outras. Olha, o alcoolismo, a sexolatria, a angústia, a tristeza, as dores que a gente cria, a hipocondria. Imagina, nós carregamos N dificuldades. Tudo tem como raiz o orgulho, conforme coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu não posso deixar para me tratar na outra encarnação. Aí tem gente que fala assim, você é orgulhoso, você tem que acabar com isso. Tem como acabar com o orgulho de uma vez só? Gente, olha a penca que está aqui. Não, mãe. Mas a gente pode começar a destruir um por um. A indiferença, a sexolatria, a ignorância, o ciúme, a arrogância. A gente pode começar devagarinho. Mas tem gente que ainda volta naquela informação. Eu vou deixar para outra encarnação. Essa encarnação não consigo mais não. Aí aquele fruto que ele não trabalhou contra. O que acontece com aquele fruto? O que acontece com o fruto numa árvore quando ele vai amadurecendo? E cai. Caiu o fruto da mentira aqui, ó. Fruto da mentira. O fruto da mentira tem uma raiz. Qual raiz?
O orgulho. Vai dar origem ao tronco. Qual o tronco? Do egoísmo. Aí vem aqui a primeira fruta dessa árvore, que é a mentira. Aí a mentira faz com que você alimente um outro fruto, que é a fofoca. A fofoca faz com que você crie um outro fruto, que é a agressividade verbal. A agressividade verbal associada à mentira e à fofoca faz com que você crie um outro fruto, que é a arrogância, que cria um outro fruto, a indiferença, que cria um outro fruto, o desrespeito ao próximo, que cria um outro fruto, a preguiça, o desânimo, a apatia. E aos poucos a gente constrói de novo a árvore de dificuldades no campo moral. Tá fácil? Tá fácil eliminar isso aqui? Não, olha o condicionamento aqui, ó. Olha o processo de disciplina que precisa acontecer. Eu tenho que disciplinar hoje e eu vou cortando esses vícios, lutando hoje. Não quer dizer que eu vou desencarnar com tudo isso aqui vencido, mas eu tenho que ter a segurança de que eu lutei a encarnação inteira. Eu tenho que desencarnar, e se o meu mentor me perguntar, você deu conta de cumprir tudo que você se comprometeu? Não, mas eu lutei a encarnação inteira. Eu lutei. Tem algumas viciações que eu eliminei, inclusive, com a minha luta. Tem outros que eu não consegui. Está aqui, está na copa. Então, a gente vem com esse condicionamento aqui, 2, 3, 5, 8 séculos. No estalar de dedo, a gente não se disciplina. Fui claro, gente? Ficou dúvida? E aí, eu quero que vocês saiam daqui com esse mal-estar no estado íntimo de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui com esse mal-estar. Não estou aqui para confortar ninguém, não estou para consolar ninguém. Eu quero que a gente saia com mal-estar. Sabe por quê? A gente precisa do incômodo. A gente precisa do incômodo. Vamos voltar lá em Rubem Alves. Rubem Alves tem um livro que se chama Ostra Feliz Não Produz Pérola. Por quê? Porque a ostra, quando ela está incomodada, tem 1 grão de areia na ostra, no acolchoado. Tem 1 grão de areia naquele acolchoado. E ela fica infeliz. Como ela está incomodada, ela vai produzindo a madrepérola e vai revestindo aquele grão de areia. A gente conhece como o nome de madrepérola, mas aquele produto se chama nácar. Ela vai produzindo nácar e ela vai envolvendo o grão de areia, vai envolvendo, e aí ela forma a joia, a pérola. Então, se nós ficarmos felizes, é sinal de que isso aqui não está nos incomodando. Como que nós vamos fazer disso aqui uma joia? Como que nós vamos fazer? Ficarmos incomodados. Incomodados. Por quê? Porque aí a gente começa a lutar de forma disciplinada a vencer os desvalores. Imaginem vocês, Rubem Alves desencarnou há 9 anos. Ele desencarnou em 2014. E ele deixou para a gente uma obra vastíssima, enquanto teólogo, psicanalista, ele deixou uma obra vastíssima, e a gente consegue fazer associações com a nossa literatura espírita. A gente precisa ser espírita para ser disciplinado? Não. A gente precisa trabalhar os valores que estão aí nas diversas literaturas, porque todos estão ensinando para nós. Vocês falaram, por exemplo, da preguiça. Acabou de retornar ao plano espiritual, acabou de retornar Domênico de Masi, que escreveu sobre o ócio criativo. Eu não tinha entendido o que é ócio criativo. Depois eu fui ler o ócio criativo de Domênico de Masi. Domênico de Masi, que nasceu em 1º de fevereiro de 1938 e desencarnou agora, em setembro. Imaginem vocês
E ele escreve, ele desencarnou com 85 anos, ele escreve para a gente sobre o ócio criativo, e aí eu fui fazer uma associação, sabe com quem? Com... Como é que é o nome daquele moço? Não, um exemplo do ócio criativo, que as pessoas chegavam para ele, se eu lembrar o nome do autor, que chega para ele e fala assim, e aí, fulano? Ele estava lá deitado na rede, para lá, para cá, para lá, para cá. Hã? Não. Não, brasileiro nosso aqui. Não, não é o Dorival, não. Porque o Dorival ficou tanto tempo na rede que a gente está achando que é ele, mas não é ele. Dorival Caymmi tem uma praça em homenagem a ele em Salvador, que se chama Praça da Preguiça. Em homenagem a ele, mas não é ele não. Se eu lembrar o nome, eu passo para vocês. Ele estava lá na rede, para lá, para cá, para lá, para cá. E aí, fulano? Descansando? Ele falava, não, estou trabalhando. E na rede, deitado. Aí ele saía da rede, ia lá para o jardim, pegava a enxada, mexia. Alguém passava por ele e perguntava, e aí, fulano, trabalhando? Ele falou, não, agora eu estou descansando. Ele fazia do trabalho um movimento de descanso. O ócio criativo, quando ele estava na rede, ele estava trabalhando. Ele fez para nós diversas obras. Entre Guimarães Rosa. Entre elas, Grande Sertão Veredas, né, que ele escreve para nós, Grande Sertão Veredas, e ele envolvido lá com o ócio criativo. Imagine vocês, nasceu numa cidadela, numa vila, Cordisburgo, aqui pertinho de Sete Lagoas. Cordisburgo, hoje tem 7.000 pessoas. Na época dele, imagina o que tinha. E dali surgiu uma joia, Guimarães Rosa, Cordisburgo, cidade do coração, porque Cordis é coração do latim, burgo do alemão é aldeia, vila do coração. E eles montaram a vila do coração e dali surgiu a joia, Guimarães Rosa. Então, imagine vocês, aproveitava o ócio criativo e fazia o movimento da autodisciplina. Aproveitemos a oportunidade que a gente está tendo com aquilo que a espiritualidade está nos oferecendo. Mediunidade a gente desenvolve aqui, quando a gente está estudando, quando a gente está evangelizando, quando a gente está fazendo campanha do quilo, quando a gente está limpando as cadeiras da casa espírita, quando a gente está passando a vassoura no chão, quando está passando o pano, quando está sentado numa mesa. Qual função é a mais importante? Nenhuma. Todas são importantes. Hoje vocês chegaram aqui e se assentaram. Alguém passou o dedo na cadeira para saber como é que estava a poeira? Alguém passou? Mas alguém passou antes da gente e passou um pano nas cadeiras para a gente poder sentar. O trabalhador anônimo da doutrina espírita da Seara do Cristo. Estamos desenvolvendo a mediunidade. Então, o trabalho mediúnico é uma das formas, mas existem N formas de nós trabalharmos o nosso lado. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta noite. Até breve, se Deus quiser. Faço. Aliás, como eu vou fazer a prece de encerramento, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão. Existe o rezar, e nós estamos acostumados a rezar, e existe o orar. Ah, mas tem diferença? Tem muita diferença. Por que nós estamos acostumados a rezar e raríssimas vezes a orar? Porque nos ensinaram a rezar. Nos ensinaram a rezar. Quando a gente cometia um pecado, vocês já cometeram pecados? Já confessaram? E o padre falava assim, senta, vai ali no altar, ajoelha, reze 3 Pai Nosso, 2 Ave Marias e você está perdoado. Era ótimo, porque aí a gente tinha a semana inteira para pecar de novo, na outra a gente ia lá e a gente aprendeu a rezar. Rezar vem do latim, vem de recito. Recito significa repetir, significa decorar. E a gente decorou a oração. Vocês querem ver um exemplo? Quem aqui aprendeu tabuada decorando? Levanta a mão para mim. Se a gente pergunta para o jovem o que é tabuada, e eles vão falar, tabu o quê?
que eles não sabem nem o que é tabuada, e a gente teve que decorar, e a gente aprendeu decorando. Mas orar também vem do latim oro, que significa oralidade, que significa boca, que é manifesto daquilo que vem do coração. O que Jesus coloca para nós, em Lucas, no capítulo 6, a boca fala o que o coração está cheio, no versículo 45. Ou seja, o oro é falar aquilo que vem do coração. Quantas vezes a gente reza e raríssimas vezes a gente ora. Então eu vou convidar vocês a orar. E eu vou trazer a oração de Rabindranath Tagore, que traz para a gente inúmeras reflexões a respeito. Quando ele diz: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica? E a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os reinos tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover? Formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer vocês. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Ele.